Glória a Deus. Boa noite, igreja. A paz seja com todos, amém? Glória a Deus. Você que veio para ouvir a palavra do Senhor, abra sua Bíblia comigo em 2 Reis, capítulo 7. Nós vamos ler o versículo 9 somente. Então disseram uns aos outros: não fazemos bem. Este é um dia de boas novas e nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá. Pelo que agora vamos, anunciemos a casa do rei. Amém? Igreja, segundo o livro de Reis, capítulo 7, versículo 9, fala de uma situação que estava acontecendo na cidade de Samaria, onde o rei na época era Jorão. A cidade de Samaria havia sido cercada pelo exército inimigo, o exército de Ben-Hadad, o exército sírio, e já fazia algum tempo que aquele cerco se mantinha, já fazia algum tempo que aquela cidade estava cercada, e quando a cidade é cercada, que era uma estratégia de guerra da época, e querendo ou não usada nesse nosso tempo agora por Israel, que cercou lá o Hamas e não deixa ninguém entrar nem sair. Por que eles fazem isso? Para acabar o suprimento, para acabar as suas coisas necessárias para a sua vida diária, e com isso começar a fome, começar a escassez, começar as dificuldades e ficar mais fácil a invasão. E isso estava acontecendo com a cidade de Samaria. Já fazia algum tempo do cerco, a fome já tinha chegado, e se você ler todo o contexto desse capítulo 7 e também do capítulo 6, você vai ver que uma mulher dá o seu filho para que ele fosse morto, e eles se alimentassem naquele momento da carne do seu filho, ou seja, chegaram ao ponto do canibalismo, né, que nós conhecemos. E no outro dia chegou a vez da outra mulher dar o seu filho e ele ser morto para que elas se alimentassem. E a outra mulher falou: não, eu não vou dar meu filho, não vai matar meu filho. Então ela vai até o rei Jorão e fala: olha, aconteceu uma dificuldade aqui, porque ontem nós matamos o meu filho para comer, e hoje é a vez de matar o dela, e ela não quer que mate o dela. E Jorão rasga suas vestes, chora, se lamenta, porque a situação era escassa, a situação era de muita dificuldade, a situação era um momento delicado daquela história. O cerco do exército sírio tinha tirado tudo aquilo que era necessário para que eles vivessem. O gado estava morrendo, as pessoas estavam morrendo de fome, a escassez era tremenda. E então Deus dá uma revelação através da vida do profeta Eliseu, aonde ele fala assim: amanhã de manhã não vai ter mais fome, amanhã de manhã tudo vai acabar, o cerco vai acabar, tudo vai voltar ao normal, a comida vai voltar ao normal. Se você ler os capítulos 6 e 7, você vai ver que eles vendiam a cabeça de um animal caríssimo. E cabeça, você sabe, não aproveita muita coisa para comer, mas era algo que naquela época, naquele momento da história, estava sendo muito valorizado devido à escassez, devido a tudo que eles estavam passando. Então, Eliseu prediz a abundância. Eliseu prediz que vai tudo aquilo passar, tudo aquilo vai acabar, e que eles vão viver algo novo, algo maravilhoso, que eles vão ter suprimento, que eles vão ter de volta o alimento, e as coisas vão voltar tudo ao normal. Igreja, muitas vezes o inimigo tem feito isso nas nossas vidas, cerca as nossas vidas com as suas astúcias, e mina o nosso casamento, mina a nossa família, dificulta as coisas no nosso emprego, dificulta as coisas na nossa empresa, e com isso vai morrendo. O que morre? Não são as pessoas, mas morre os sonhos, morre os projetos, morre tudo aquilo que a pessoa planejou, que a pessoa se organizou para fazer. E tudo por quê? Porque o inimigo, ele quer minar, ele quer destruir.
Ele quer acabar com tudo aquilo. Então, no outro dia, antes do sol raiar, como nós lemos no capítulo 7, versículo 9 de 2 Reis, alguns leprosos não moram dentro da cidade, eles moram fora da cidade, falaram assim, um para o outro: nós vamos morrer, não tem comida, não tem alimento, vamos no acampamento sírio, vamos lá onde está os exércitos de Ben-Hadad, vamos ver se eles nos dão algo para comer, se eles nos alimentam, se eles permitem que nós comamos alguma coisa. Aí o outro fala para ele assim: mas se nós for lá, nós vamos morrer, eles estão aqui para nos matar. Aí o outro fala: cara, mas nós vamos morrer de qualquer jeito. Se nós ficarmos aqui, nós vamos morrer de fome. Se nós formos lá, corre o risco deles nos matar, mas corre o risco deles nos alimentar também. E então eles resolvem entre eles ali: então vamos lá, vamos no acampamento sírio, né? E vamos ver o que acontece. E para surpresa deles, igreja, a hora que eles chegam lá, não tinha mais o exército. O exército havia fugido na madrugada. O exército havia ido embora, porque eles escutaram barulhos de carro, eles escutaram rodas de carros, e cavalos, e barulhos, e estrondos, e eles imaginaram que Samaria, o rei Jorão, havia pagado para o Egito, para outras nações ajudarem eles na guerra, e eles ficaram com medo e deixaram tudo e foram embora. E então aqueles homens leprosos chegaram lá, tinha alimento, tinha ouro, tinha prata, tinha carros, tinha tudo o despojo de uma guerra, tudo aquilo que eles deixaram para trás, porque eles saíram com medo, eles saíram correndo. Então eles se alimentaram, olharam um para o outro e falaram assim: estamos fartos. Só que lá em Samaria o povo está morrendo de fome. E se nós ficarmos aqui até amanhecer e não for lá e falar para o rei o que aconteceu, nós vamos ser culpados. Nós vamos ser culpados por não avisar o povo que aqui tem comida, que o cerco acabou, que não precisa mais se matarem entre si para comer, não precisa mais comer carne de gente morta, porque acabou o cerco. Nós vamos lá e vamos avisar, e eles vão vir aqui e vão comer assim como nós. Igreja, sabe o que eu vejo quando eu li esse texto? Nós temos as boas notícias de Jesus. Nós temos visto, como a Simone pregou aqui, você pode estar passando por dificuldades, você pode estar passando por momentos difíceis da sua vida, mas em 2023, se você analisar, você vai ver que você prosperou, você vai ver que você cresceu, você vai ver o tanto que Jesus acrescentou na tua vida, acrescentou na tua casa. Eu nunca esqueço, uma vez eu estava orando e eu falei: Senhor, a minha vida não vai para frente, as coisas não dão certo. Isso eu estou falando de 5, 7 anos atrás, até mais tempo. E Deus falou para mim assim, porque eu sou um cara metódico, eu sou um cara que eu tenho tudo anotado, eu sei o que eu ganhei há 20 anos atrás, está tudo numa planilha, está tudo planilhado, está tudo organizado lá, eu te falo mês a mês, da onde entrou, por onde veio, para onde saiu. E Ele falou: vai lá olhar na tua planilha, vai lá olhar nas suas anotações. E eu falei: meu Deus, o que tem nas minhas anotações? E eu fui lá olhar, igreja, o tanto que Deus havia me prosperado, o tanto que financeiramente eu havia crescido, o tanto que as coisas haviam dado certo. Só que, o que acontece? Nós vamos melhorando de situação, nós também vamos gastando mais, nós vamos melhorando algumas coisas, e com isso, vai consumindo mais. Sabe o que Deus quis dizer para mim? Você está sendo um egoísta, porque você cresceu financeiramente, mas você está reclamando. Você está aí reclamando. Igreja, muitas vezes nós temos pessoas do nosso lado, que precisam ouvir de Jesus. Pessoas do nosso lado, que estão cansadas, que estão sobrecarregadas, que estão desanimadas, pensando até em tirar a própria vida,
como hoje eu falava com um irmão, e nós não temos o compromisso desses 4 leprosos, de falar assim: eu sei aonde tem o suprimento, eu sei aonde tem aquilo que é necessário para essa pessoa, eu sei aonde está, eu só preciso ir lá e avisar e ajudar essa pessoa a chegar até lá. E nós não fazemos, igreja. Nós não tomamos essa decisão, por quê? Porque nós somos egoístas, nós estamos com a barriga cheia, tem carne no nosso congelador, tem um refrigerante para tomar, tem uma sobremesa depois da janta, para nós tá bom. Nós não estamos preocupados com o outro, nós não estamos preocupados com aqueles que estão passando necessidade, nós não queremos ajudar. Igreja, e nós sabemos que as boas notícias é Jesus. Nós sabemos que quando as pessoas vêm para Cristo, vêm para a igreja, elas são alcançadas pela graça e pela misericórdia de Deus, e tudo dá certo, tudo se encaminha, o casamento encaminha, a vida financeira encaminha, a vida espiritual encaminha, a vida sentimental, a vida empresarial, a vida profissional, as coisas se encaminham. Mas afasta de Deus, as coisas dão errado. Afasta de Deus, o inimigo cerca a sua vida, como Ben-Hadad fez com Samaria, e aí morre tudo, morre sonhos, morre projetos, tudo morre. Igreja, nós precisamos entender que as boas notícias estão nas nossas mãos, e nós estamos vendo pessoas morrer do nosso lado. E sabe o que esses 4 leprosos disseram, nesse versículo 9 do capítulo 7, 2 Reis? Se nós esperarmos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá, vai vir cobrança, vai vir dificuldades para a sua vida. Por quê? Porque o sangue de muitos inocentes que estão sendo perdidos, vai ser cobrado seu, vai vir sobre a sua cabeça. Igreja, nós temos a oportunidade de falar para as pessoas: tem boas notícias para vocês, tem boa notícia para o seu casamento, tem boa notícia para o seu sofrimento, tem boa notícia para as suas dificuldades, mas nós guardamos para nós. Eu tenho 2 carros, já fazem uns 3 domingos que todo domingo eu venho com os 2 carros, sabe por quê? Porque eu tenho ido buscar as pessoas que não têm condições de vir para cá, eu tenho ido buscar aqueles que estão passando por um momento de não ter um veículo de locomoção. Eu falo: Simone, vai com a família com o seu carro, e eu vou com o meu buscar fulano, ciclano para trazer para a igreja. Eu tenho buscado essas pessoas, igreja. Eu tenho gastado combustível de 2 carros. E não estou aqui reclamando não, viu? Não quero esmola, não quero dinheiro de ninguém. Deus sabe, conhece o propósito do meu coração e vai suprir as necessidades. Porque Ele sabe que eu estou fazendo isso, porque eu sei que aqui nesta igreja prospera. Não porque a igreja é boa, não porque o pastor Júnior é próspero, não, é porque Jesus está neste lugar. Jesus conduziu até este lugar. Às vezes vocês não conhecem a história desta igreja, mas quando Deus falou para mim: abre a igreja, eu falei: Senhor, eu não tenho dinheiro. Ele falou assim: abre a igreja, deixa que o dinheiro eu mando, deixa que a condição eu mando. E igreja, faz 6 anos que Deus manda. Esse calor infernal de Rio Preto, alguém está com calor aqui dentro? A igreja tem condição de ter um ar-condicionado? Deus deu 3, novo, não é nada usado, não é nada velho, novo. Preparou pessoas, preparou irmãos para doar fio, preparou pessoas para vir aqui fazer buraco nessas paredes aí, e passar fiação, passar canos de drenagem, preparou tudo, igreja. Sabe por quê? Porque Deus é um Deus de boas novas. Deus tem suprido as nossas necessidades, Deus tem nos ajudado. Só que muitas vezes nós estamos retendo essa bênção para nós, nós estamos segurando essa bênção para nós.
não conseguimos se dispor a falar assim: eu te busco, depois eu te levo, mas vamos com a gente, vamos lá, vamos receber algo novo, para o seu casamento, para a sua vida. Nós vamos ter curso de casais, nós vamos ter retiro de carnaval, nós vamos fazer o que der para fazer, igreja, mas a participação depende de cada um, o querer depende de cada um. E sabe o que eu vejo, igreja? As pessoas tomam a decisão errada, elas não escolhem aquilo que é melhor, elas não escolhem aquilo que é o certo, elas escolhem errado, elas priorizam as coisas erradas. Se aqueles leprosos tivessem priorizado o seu amanhã, o seu outro dia, não, mas eu preciso guardar, porque amanhã eu estou com fome também, no outro dia eu estou com fome também, eles teriam pagado um preço, mas eles não foram egoístas. Não, Deus proveu hoje, amanhã Ele vai prover de novo, vamos lá avisar aquele povo que eles precisam. Igreja, nós temos feito escolhas erradas, não é porque eu sou pastor na igreja que não, há quase 6 anos eu tenho a igreja, então eu tenho compromisso de estar aqui pregando. É lógico que quando eu me converti, quando eu aceitei Jesus, quando eu comecei, eu ainda era o crente conhecido como crente Raimundo, né? Um pé na igreja, um pé no mundo. Só que depois que eu entendi quem era Cristo, o tamanho do seu poder, depois que eu entendi tudo aquilo que Jesus representava, igreja, eu nunca mais escolhi errado, eu nunca mais troquei o culto da igreja por o Faustão, agora é o Luciano Huck, né? Eu nunca mais troquei o culto da igreja pelo sofá da minha casa, eu nunca mais troquei o culto da igreja por uma festa, eu nunca mais troquei o culto da igreja por um momento de lazer, de alegria. Não, eu nunca mais marquei as coisas particulares, festa das minhas filhas, em dias de culto da igreja, porque o culto está acima de todas as coisas, Jesus está acima de todas as coisas. Eu lembro que em 2005, eu tinha comprado a minha casa em 2004, que eu casei em 2003, comprei a minha casa em 2004, 2005 eu passava uma luta financeira muito grande, porque eu comprei a casa e no momento que nós compramos, 2, 3 meses depois, a Simone foi dispensada do trabalho, ela ganhava praticamente o que eu ganhava também, então a junção dos salários mantinha as nossas contas, né? A aquisição de uma casa não é barato, a aquisição de uma casa, e ela foi dispensada, e nós começamos a passar um momento muito delicado, e ainda para ajudar eu tinha feito um financiamento de uma parte da entrada da casa no olerite do meu pai, lá pela Arco-Íris, naqueles crédito consignado. Eu falei: Simone, a única coisa que eu não posso atrasar, filha, é a parcela que está descontada no olerite do meu pai, o resto nós vamos dar um jeito, agora aquilo lá o dinheiro tem que pagar, e foi uma luta muito grande, o diabo nos cercou, o diabo ficou minando as nossas vidas durante quase um ano, ele ficava ali prendendo, como Ben-Hadad estava fazendo com Samaria, e nós passando dificuldade. O meu pai emprestava cheque, nós ia no antigo Proença ali na Nossa Senhora da Paz, fazia compra para 40 dias, mas irmãos, isso é uma ilusão desgramada, porque daqui 40 dias o que vai acontecer? Tem que pagar o cheque, e o que vai acontecer? Você tem que fazer compra de novo, então virou a mesma coisa, mas nós tínhamos que fazer assim. Eu lembro que na época a compra dava 200, 300 reais, né? Hoje 200, 300 reais é 3 sacolinhas, se você for um fim de semana no mercado, né? Mas estava ali tudo fechado, o inimigo tinha cercado a nossa casa, a nossa vida, tudo dificultoso, tudo problemático, não tinha dinheiro para nada, não tinha, para vocês terem uma ideia, o meu pai emprestou uma motinha 79, 81, eu nem lembro, uma biroquinha para nós, ele nem sabe disso, mas a biroca ficava parada na minha casa, porque eu não tinha dinheiro para abastecer ela fazia 35 km com 1 litro, e eu preferia pegar o passe, o vale transporte na JS Amarela, que era de graça,
e ir de ônibus e voltar de ônibus, porque daí eu não precisava abastecer, não precisava tirar dinheiro da comida para abastecer a moto, ficava lá parado. E aí chegou um dia, igreja, que eu já não tinha dinheiro nem para abastecer a moto para ir para a igreja, não tinha dinheiro para abastecer. Na época eu frequentava uma igreja ali na Avenida México, e eu morava no São Diocleciano. Não dá 5 quilômetros, não dá, deve dar uns 4 quilômetros, e eu não tinha dinheiro para abastecer a moto para ir na igreja, e horário de ônibus, eu estou falando de 15 anos atrás, naquela época, ainda mais à noite, era um horário totalmente difícil. Então nós íamos com a motinha, eu guardava o dinheiro para deixar para ir com a motinha na igreja. E um dia eu nunca esqueço, igreja, acabou o culto de terça-feira, culto de oração, eu fiquei sentado mais ou menos onde está a Juliana e o Roberto ali, o Maicon e a Bruna, esperando o pastor acabar os atendimentos, porque eu ia falar com ele que eu não ia mais conseguir ir nos cultos, porque eu não tinha dinheiro para abastecer a moto. E vocês acham que eu estava feliz por fazer aquilo, igreja? Não, eu queria estar na igreja. Eu frequentava todos os cultos, eu frequentava a célula, eu frequentava o culto de ensino, eu frequentava tudo que tinha. E eu fiquei sentado ali esperando, porque eu falei, mais uma coisa vai morrer na minha vida, essa alegria que eu tenho de vir na igreja. E naquele momento eu baixei a cabeça ali nos bancos, lá é banco, não é cadeira igual aqui, e eu falei, Senhor, que situação que eu cheguei, de ter que falar para o pastor que eu não vou vir mais na igreja, porque eu não tenho combustível na moto. E eu não me lembro o texto, mas eu abri a Bíblia e li um texto lá em Eclesiastes ou em Provérbios, eu não me lembro, eu lembro que foi um texto de Salomão, sobre prosperidade, porque esses livros falam muito de prosperidade. E a hora que eu acabei de ler aquele texto, que eu fechei a Bíblia, o pastor ainda estava atendendo lá na frente, eu escutei muito claro, mas muito claro na minha mente, igreja, levanta e vai embora. Eu falei, não, mas eu preciso falar. Levanta e vai embora. Eu falei, amém, né? Melhor obedecer do que sacrificar. Levantei e falei, Simone, vamos embora. Mas você não conversou com o pastor ainda? Eu falei, vamos embora. Monta na moto, vamos embora. Nunca mais faltou combustível na minha moto. Eu comprei um carro. Nunca mais faltou combustível no meu carro. Nunca mais faltou combustível para mim ir na igreja. Nunca mais, nem nas piores escassez, quando eu estava de caminhonete diesel, que era 500 pau para encher o tanque, tinha dinheiro para encher o tanque da caminhonete, igreja. Nunca mais faltou condição, nunca mais faltou dinheiro. Às vezes alguém aqui hoje precisa ouvir isso. Às vezes a sua vida está amarrada, às vezes o inimigo está cercando a sua casa, está matando os seus sonhos, está matando os seus projetos, e você não consegue ver uma luz no fim do túnel, mas Deus está falando para você, é dia de boas notícias, é dia de coisas novas. Mas nós precisamos entender, igreja, que não dá para ser egoísta. Se eu guardar isso para mim, eu vou pagar um preço. Eu não gosto de contar testemunho meu, eu acho que pregação de palavra tem que ser aquilo que está na Bíblia. Eu não gosto de ficar falando o que acontece na minha vida, o que acontece na minha família, porque eu acho que isso não é uma pregação, é coisa minha, da minha cabeça. E eu não está preparado isso. Agora vem no meu coração de falar, eu falei. Eu acho que o que tem que ser pregado é o que está na palavra, porque aquilo ali não é mentira, aquilo ali não tem nada inventado, não foi nada. É que nem esses dias para trás eu peguei um ateu que falou assim, mas foi homem que escreveu. Eu falei, verdade, mas o homem escreveu há 2000 anos que ia ter chip, na época não tinha nem carro, e hoje tem chip, hoje existe chip. Aí você me fala quem que foi que revelou para esse homem que tinha chip na época, que ia ter chip 2000 anos depois, que daí eu vou acreditar que a Bíblia não é nada. Eu falei, agora você me contesta isso. Eu falei, bom, você não tem conversa, né, irmão? Então eu vou falar um negócio para você, vai para a igreja, aceita Jesus como único e suficiente Salvador, porque o dia que a porta da arca se fechar, você vai ficar. Você vai ficar. Não adianta você ficar questionando Bíblia não, irmão, porque toda vez que eu leio ela e vejo que ela está se cumprindo, toda vez que eu leio ela e vejo que ela é atual, eu sei que foi uma revelação divina dada a essas pessoas há 2000 anos atrás, porque eles não tinham condições de prever que existiria um chip.
Eles não tinham condições de prever as coisas que está escrito ali. Era só por Deus. Igreja, muitas vezes nós ficamos segurando. E sabe o que está acontecendo nesses dias, igreja? As pessoas estão cansadas. As pessoas estão sobrecarregadas. E eu estou falando das pessoas, e às vezes as pessoas estão aqui dentro, sentadas nessas cadeiras, cansadas de tanta corrupção, cansadas de tanta dificuldade. Eu esses dias estava conversando com a Simone, depois até me arrependi de falar aquilo, mas eu falei: Simone, eu estou igual o cachorro. Você já viu o cachorro quando você mostra o rabo para ele e ele começa a correr atrás do rabo? Eu falei: eu estou igual o cachorro correndo atrás do rabo. Todo mês tem que pagar condomínio, todo mês tem que pagar água, todo mês tem que pagar luz, todo mês tem que fazer compra, todo mês tem alguma coisa. Aí eu falo assim: nossa, acabou uma parcela, alguém envia uma parcela de algum lugar, algum desgraçado arruma uma parcela para me pagar. Eu falo: gente do céu. Mas depois eu me arrependi, porque eu falei: eu estou pagando. Quantas pessoas não conseguem pagar? Eu estou pagando. Fico correndo atrás do rabo, mas está pago. Fico correndo atrás das dificuldades, mas está pago. Está pagando. Ainda tenho meu carro, tenho minha casa, ainda tenho até alguma regalia, mas estou pagando. Mas tem pessoas, igreja, que estão cansadas e que não conseguem ter essa revelação que eu tive. Você está correndo atrás do rabo, irmão? Só que você tem isso, tem aquilo, você está conseguindo suas coisinhas. Só que tem pessoas que o diabo está cegando elas de uma tal maneira que elas não conseguem enxergar. E aí nós precisamos falar para essas pessoas: tem boas notícias para vocês. Abra comigo lá em Mateus capítulo 11, versículo 28. Schubert sabe essa de cabeça, irmãos. Mateus capítulo 11, verso de número 28. Vinde a mim todos vós que está cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Você sabe por que que eu consigo, mesmo depois de murmurar, entrar na realidade e ainda agradecer? Que eu estou diante de Cristo, eu estou diante da palavra, eu estou diante do Evangelho. Eu consigo entender, igreja, que tem pessoas que sonham em estar onde eu estou. Tem pessoas que sonham em ter o que eu tenho. Tem pessoas que sonham em pelo menos ter algo próximo do que eu tenho. Mas muitos estão cansados, sobrecarregados e estão cercados pelo inimigo, não conseguem enxergar isso, não conseguem ver essas boas notícias, só enxergam dificuldades, só enxergam aflições, só enxergam lutas, só enxergam sofrimento, só enxergam necessidades, e estão pensando até em tirar a sua própria vida. E nós temos sido egoístas, porque não anunciamos, não ajudamos. Jesus, Ele tem ansiado pelas vidas, igreja. Nós temos Jesus, nós temos uma igreja para congregar, uma igreja que prega a palavra, uma igreja que eu tenho prazer, estou tentando achar a palavra certa, orgulho de falar, que não fica fazendo apelação financeira para poder arrecadar, para poder tirar dinheiro de ninguém. A gente faz a oferta, os dízimos como tem que fazer, e às vezes sou até cobrado: pastor, você tem que falar mais para as pessoas prosperarem, você tem que falar mais para as pessoas crescerem. Mas eu muitas vezes, como eu já disse aqui, quando eu vou falar até quase choro, porque eu não gosto disso, igreja. Eu não gosto. A sua igreja é essa,
E igrejas que ficam fazendo apelos, que nem esses dias eu assisti o líder de uma igreja falando para as pessoas depositarem durante um ano R$1.000 na conta dele, da igreja lá, na conta dele, eu não lembro. E as pessoas divulgam, as pessoas compartilham, as pessoas seguem. É por isso que Jesus fala lá em Mateus 25, hora que eu chegar, eu vou pôr os bodes à minha esquerda e as ovelhas à minha direita. Aqueles que pagaram o preço pelo Evangelho, aqueles que foram fiéis na palavra, na pregação do Evangelho, de graça recebei, de graça dai, vou colocar na minha direita. Aqueles que cobraram, aqueles que enriqueceram, aqueles que usurparam os fiéis, vamos pôr à esquerda, junto com os bodes. Igreja, tem muitas pessoas tristes, e nós temos boas notícias para essas pessoas. Abra comigo o Evangelho de João, um pouco para frente. João capítulo 16, do verso 20 ao 22. Na verdade, em verdade eu vos digo, que vós choraste e vos lamentais, o mundo se alegra e vós estáis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, porque é chegada a sua hora, mas depois de ter dado à luz a criança, já não se lembra da aflição pelo prazer de haver nascido um homem no mundo. Assim também vós agora, em verdade tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vos tirará. Se nós não ensinarmos as pessoas que esse mundo não é o nosso lugar, que o nosso lugar é no céu, se nós não conseguirmos passar para as pessoas que as coisas deste mundo são coisas passageiras, que hoje existem e amanhã deixa de existir, se nós não conseguirmos passar para as pessoas que aquilo que traz tristeza para a vida delas, porque não consegue consumir, porque não consegue ter, porque não consegue adquirir, essas coisas são passageiras, e aquilo que é eterno é a salvação, eles vão continuar tristes, porque eles estão focados naquilo que é passageiro, estão focados naquilo que vai passar. Jesus está falando assim para eles: hoje vocês estão tristes, vocês vão ficar tristes, porque Jesus estava sendo levado para ser crucificado. O mundo vai ficar alegre, o mundo vai ficar feliz, mas depois a vossa tristeza se tornará em alegria, e ninguém vai conseguir tirar isso de vocês. Sabe o que Jesus estava falando? No terceiro dia eu ressuscitarei, e ninguém mais vai conseguir apagar isso. Ninguém mais vai conseguir tirar isso. Vocês acham que eu estou feliz com tudo que está acontecendo na nossa política, igreja? Você acha que eu estou feliz com tudo que está acontecendo? Cortar a água do Nordeste, colocar comunista no STF. O mundo está triste, mas a porta da arca vai se fechar, nós seremos arrebatados, e ficaremos felizes lá no céu, e eles que estavam felizes e alegres por conquistar todas as coisas, por conseguir aparelhar tudo, vão sofrer as consequências da destruição divina, vão sofrer a consequência do Deus de Israel, aquele que tem na sua coxa escrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Você acha que ele não está vendo, igreja, as pessoas clamarem? Você acha que ele não está vendo a falta de água? Você acha que ele não está vendo a fome? Você acha que ele não está vendo os condenados de 8 de janeiro, que não fizeram nada? Não fizeram nada, foram presos por estar numa manifestação.
Você acha que Ele não está escutando essas pessoas clamarem? Ele está. Estamos tristes, mas a hora que a alegria vier, ninguém mais vai conseguir tirar. E aqueles que estavam alegres vão pagar um preço. Mas nós temos que levar isso para as pessoas, igreja. Nós temos que ajudar essas pessoas a chegar até esse lugar de alegria. Tem muitas pessoas também enfermas, e tem boas notícias para eles também. Abra comigo lá em Salmos, capítulo 103, verso 3 e 4. Salmos 103, verso 3 e 4. E Ele que perdoa todas as iniquidades e sara todas as suas enfermidades. Quem redime a tua vida da perdição e te cura com a benignidade e misericórdia. Tem cura para quem está enfermo, tem cura para quem está com dificuldades. Os judeus acreditavam que enfermidade muitas vezes é pecado, é mágoa, é ressentimento. Por isso que eles falam aqui, ó, Ele perdoa a iniquidade e sara as suas enfermidades. É proveniente de um pecado, é proveniente de uma mágoa. Jesus tem poder para curar, Jesus tem poder para libertar, Jesus tem poder para restaurar. Aquele povo estava sendo cercado por quê, igreja? Idolatria, pecado. Mas Eliseu falou: amanhã de manhã vai ter alegria, amanhã de manhã acabou as enfermidades e as dificuldades, amanhã de manhã ninguém mais morre de fome. E nós temos guardado, retido as boas novas, nós temos segurado aquilo que nós temos recebido. Temos trocado o nosso carro, temos melhorado a nossa vida financeira, a nossa casa, temos comido em melhores lugares, e estamos vendo pessoas do nosso lado sofrendo, estamos vendo pessoas dentro da nossa família padecendo, e temos as boas novas de salvação, temos a cura que Jesus, não somos nós, não é a igreja, não sou eu, mas Jesus pode curar. Jesus pode curar, e não falamos. Mas a pessoa não quer, pastor. Insiste, insiste. Jesus vai mostrar, Jesus tem poder para aquilo. Temos visto na nossa casa o que Jesus tem transformado, mas temos sido egoístas, não temos sido como os leprosos. Não vamos guardar isso só para nós, vamos anunciar ao rei, vamos falar para abrir os portões de Samaria, porque o cerco acabou, as dificuldades acabaram. Igreja, Jesus morreu e ressuscitou, e a partir do momento que Ele ressuscitou, o cerco acabou, mas as pessoas precisam saber. Se elas não souberem, elas vão continuar presas, elas vão continuar naquele lugarzinho ali. Ah, pastor, mas a pessoa não se dispõe. Faça como eu estou fazendo, mande mensagem para as pessoas, busque ela na casa dela, ajude com aquilo que Deus te deu. Ainda eu falei para Simone semana passada, hoje nós temos 2 carros, dá para levar, não precisa nem apertar no nosso carro, num carro só, eu vou com o outro e nós vamos buscar. Nós vamos fazer. A semana passada, a irmã que eu busquei quase em Piguá, num daqueles bairros novos lá, é bem longe, mas não tem problema nenhum de carro, quarto ligado ainda. Que dificuldade que eu tive de sair 5 minutos mais cedo, dificuldade nenhuma, mas levar as boas novas, levar as boas notícias. As pessoas estão perdidas, igreja. Abre comigo aí João capítulo 10, versículo 9. Grupo de louvor pode subir aqui.
curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes, deixa eu ver, João capítulo 10, versículo 9, e dizei-lhes, é chegado a vós o reino de Deus. As pessoas estão perdidas, as pessoas não estão sabendo. Vamos ler também Lucas 19, 10, abre aí comigo. As pessoas não têm direção. O próprio Jesus, quando ele olha para Jerusalém, ele chora e ele fala assim, eu vejo a cidade como ovelhas que não têm pastor, não sabem para onde vai. Quando Jonas está lá, falando assim, está vendo por que eu não queria vir para Nínive, Deus? Eu preguei, eles se arrependeram e agora você não vai destruir a cidade. Aí Deus olha para Jonas e fala assim, você está bravo aí porque a boboeira morreu. Você não plantou, você não regou, a boboeira nasceu num dia e morreu no outro. Você está bravo porque ela não te dá mais sombra, porque ela morreu. E não tem compaixão da cidade de Nínive, que não sabe discernir a mão direita da mão esquerda. 120 mil pessoas que você não criou, que você não fez nada. As pessoas estão perdidas, não conseguem enxergar um rumo, um destino, e como eu falei, estão cansadas de tanta dificuldade, cansadas. Irmãos, eu trabalho com pessoas, as pessoas estão cansadas de ir no mercado e não conseguir fazer a mesma compra que fez o mês passado. As pessoas estão cansadas de não conseguir pagar o seu carro, a sua moto e ter que devolver para o banco. As pessoas estão cansadas de ver o desemprego cada dia maior e vai piorar. Vai piorar. As pessoas estão cansadas desse calor infernal que você põe a mão nessas paredes, elas estão quentes. A Simone falou para mim, ô Ju, o ar lá em cima não está gelando. Eu falei, Simone, põe a mão na parede. Mas está quente. O vento que é captado é lá do salão do lado, telha de zinco, aquilo deve estar fervendo. Até o ar conseguir gelar isso aqui vai demorar um pouquinho mesmo. Graças a Deus que esses dois ar, a máquina é para o lado de fora. Calor infernal, igreja. Às vezes você tem um ar no seu quarto, às vezes você liga um ar condicionado e amanhã acorda bem para ir trabalhar. Mas se vocês ouvissem cada relato que eu ouço. Outro dia um rapaz falou para mim assim, o Aparecido, para mim dormir essa noite, eu molhei o chão da garagem com água e deitei e dormi lá fora no chão, porque eu não conseguia dormir na minha cama, a cama estava quente. As pessoas estão cansadas, as pessoas estão cansadas, e sabe o que eu falo para elas? Vai piorar, porque não vai mais acabar com água, vai acabar com fogo. Igreja, se o calor começar a aumentar, você acha que a fiação de vocês vai aguentar? Vai começar a casa do nada a pegar fogo, salão do nada a pegar fogo. Eu oro todos os dias, Senhor, guarda a igreja, Senhor, guarda a minha casa, guarda aquilo que o Senhor nos deu, porque vai piorar. As pessoas estão cansadas, sobrecarregadas, elas não estão conseguindo mais se manter firmes. E nós temos uma igreja, nós temos a palavra, nós temos ensinado que nós não pertencemos a este mundo, e muitas vezes não temos sido como aqueles leprosos, que para Israel, são pecadores que não podem morar nem dentro da cidade, são pecadores que não podem nem entrar na cidade. Não foram egoístas, Deus nos alimentou. Vamos falar para eles que tem alimento aqui, que tem esperança aqui, que tem comida aqui. Depois que a porta da arca se fechar, ou então um familiar seu morrer, não adianta pedir para o pastor ir lá fazer o ofício fúnebre, a gente vai, mas para a pessoa morta, esquece, já está determinado. Nós temos a oportunidade, igreja, nós temos a oportunidade. O diabo tem cercado as pessoas, produzido morte na vida das pessoas.
mas só que lá fora o portão está aberto, há víveres, ou seja, há comida, mas nós precisamos anunciar. Vamos ler Lucas 19:10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Hoje na hora, acho que todos vocês receberam uma mensagem minha hoje, todos. Na hora que eu estava mandando mensagem, tinha pessoas que eu falava, vou mandar para esse aqui, eu falava, vou, precisa. Mas ele é trabalhoso, mas precisa, vou mandar. Mas esse aqui, também, mandar para ele. Sabe por quê, igreja? Nós temos as boas novas, mas muitas vezes temos retido para nós, muitas vezes temos guardado para nós. Eu tenho feito a minha parte, tenho evangelizado, tenho falado, tenho pregado Jesus, tenho passado o Instagram da igreja para um monte de gente, tenho colocado nas minhas redes sociais, tenho falado no carro, tenho falado pessoalmente com as pessoas por telefone, tenho feito visitas, mas se eu fizer sozinho, não vou alcançar. Mas se cada um fizer a sua parte, se cada um ajudar, se cada um se empenhar, nós vamos alcançar vidas, nós vamos levar essas pessoas diante do altar, e um dia você vai falar para o Senhor Jesus, aqueles que o Senhor me deu, estão aqui, ó, eu trouxe diante do teu altar. Não fui egoísta, não usei só para mim, não comi só para mim. Igreja, desde aquele dia que Jesus falou para mim naquele banco, levanta e vai embora, nunca mais vai faltar, pode ir embora que eu vou suprir. Nunca mais, escuta o que eu estou falando, nunca mais eu deixei de pregar o Evangelho. E eu estou falando de algo de 15 anos atrás. Eu tinha na época 2004, são 9 anos, né? 19, né? 19 anos, eu tinha 22 anos de idade. Nunca mais eu deixei de pregar o Evangelho. Você pode olhar lá, 2005 eu fiz Instituto Teológico, 2006 eu estava formado, e ali em diante, eu falei, as pessoas precisam saber, que esse Deus que falou para mim um dia no banco, não vai faltar, pode levantar e ir embora. Pode fazer isso com o Arthur, pode fazer isso com o Mateus, pode fazer isso com o Maicon, com o Maurício, com o seu Flores, com a Priscila, com a Juliana, com a Carla, com a Nelisa, com o Dario. Eu preciso falar para as pessoas que Ele pode. Eu preciso ajudar as pessoas a chegar até lá. Eu preciso falar para as pessoas que Ele é poderoso para isso. Se coloque de pé, a igreja. Eu não sei onde o inimigo tem te cercado. Às vezes ele tem te cansado, ele tem te feito cansado. Às vezes ele tem te entristecido com tudo que acontece, com todas as coisas à sua volta. Às vezes ele tem te trazido enfermidades, doenças. Às vezes ele tem te feito perder o caminho, perder o rumo, a direção. Eu não sei onde ele tem te cercado. Mas uma coisa eu sei, em Jesus há alimento, em Jesus a tristeza é transformada em alegria, em Jesus a enfermidade é curada, em Jesus aqueles que estão cansados e sobrecarregados serão aliviados, porque Ele fala assim, vinde a mim vós que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Tomai o meu fardo que é leve e fácil de carregar. Disse-lhe Jesus, mulher, por que choras? Quem buscais? Ela, cuidando ser o jardineiro, disse-lhe, Senhor, se você o levou, dize-me onde colocou e eu o buscarei. Disse-lhe Jesus, Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe, Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus, não me detenhas, porque eu ainda não subi para o meu Pai.
mas vai para os meus irmãos e dize-lhes que eu subo para o meu Pai, o vosso Pai, o meu Deus, o vosso Deus. Maria Madalena foi, anunciou aos discípulos que vira o Senhor e que ele lhe dissera tudo isso. Maria vai até o túmulo, olha para dentro do túmulo e não vê mais ninguém. E ela fica triste, sai para o jardim, e na frente do túmulo tem um jardim mesmo, a coisa mais linda de ver. E ela fica ali triste, e então ela escuta uma voz dizendo: mulher, por que você está chorando? E como é um jardim, ela pensa que é o jardineiro, e ela fala: você que tirou ele daqui? Me fala onde colocou que eu vou buscar. E ele fala: Maria. E ela fala: Rabone. Ela escutou a voz do mestre, e ela entendeu que era Jesus. E a Bíblia fala que Jesus olha para ele e fala assim: não me detenhas. Eu acredito que ela abraçou Jesus, igreja, e falou: você nunca mais sai de perto de mim, irmão. Nunca mais eu te abandono como eu te abandonei por causa daqueles homens que te mataram. Nunca mais eu vou te negar como eu neguei, por não ir com você até a morte. Ela abraçou Jesus. Jesus fala: calma, não me detenhas. Mas qual que é a ordem que ele dá para Maria? Vai e anuncia aos meus irmãos. E no versículo de baixo, Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos. Sabe o que Jesus estava dizendo, igreja? Não guarde só para você que eu ressuscitei, não. Não guarde só para você que você acabou de ver o mestre ressuscitado. Não guarde só para você que Jesus está vivo e saiu do túmulo. Vai e anuncia para as pessoas, vai e anuncia para os irmãos, vai e anuncia para os discípulos. Vai, porque eu estive morto, mas ressuscitei. Quantos de nós, igreja, estávamos com os sonhos mortos, com a vida financeira estragada, enfermos, tristes, cansados, e viemos até Jesus, e por mais que somos ingratos, por mais que somos muitas vezes, não conseguimos enxergar aquilo que Jesus fez, mas olha como você melhorou. Olha como a partir de Jesus, seu casamento deu certo, sua vida espiritual, sua vida emocional, as suas finanças, a sua casa, como Ele organizou cada situação da sua vida. Olha para as pessoas que estão de fora como estão sofrendo, e você está bem. Muitas vezes somos filhos ingratos, mas não anunciamos para as pessoas: Jesus ressuscitou. Queremos abraçar aquela causa só para nós, queremos abraçar aquela situação. Ah não, pastor, não é assim. Quando nós não anunciamos para os outros, nós estamos desfrutando e os outros não. Se aqueles leprosos não tivessem falado para o rei, o que ia continuar acontecendo, igreja? Continuar acontecendo morte, continuar pessoas morrendo de fome, de sede. Não vamos guardar para nós, vamos correr lá e anunciar para o rei da Síria. Vamos anunciar para o rei Jorão que o cerco acabou, que há muitos despojos e que eles podem se alimentar, que eles podem comer, que eles podem colher, que eles podem sair das suas casas. Sabe qual que é o problema, igreja? Tem familiar nosso morrendo e indo para o inferno, e nós conhecemos a verdade, nos batizamos, temos o nosso nome escrito no livro da vida, e estamos privando essas pessoas de também entrarem. Tem casamentos do nosso lado, de pessoas que convivem com a gente, acabando, e nós não falamos de Jesus para elas, não incentivamos ela a estar na igreja. Mas tem uma festa, convida. Mas tem um lugar para ir legal, convida. Saiba, como nós, coloca lá 2 Reis 7:9 para nós.
vai ser cobrado de nós. Vai ser cobrado de nós. Como está escrito ali, ó. Se nos calarmos, se esperarmos até a luz da manhã, o próximo, algum mal nos sobrevirá. Porque nós sabemos, nós temos conhecimento. Tem familiares nossos que precisam ouvir. Tem pessoas perto de nós que precisam e estão cansados. Tem pessoas do nosso lado que estão tristes. E nós estamos vivendo o nosso mundinho, abraçados com Cristo, mas impedindo o crescimento. O que Jesus falou para Maria no Evangelho de João, capítulo 20, a partir do versículo 15? Não me detenhas, vai e fala que o Messias ressuscitou. Sabe por quê, igreja? Era uma promessa, estava prometido, estava profetizado, que o Messias, o Filho de Deus, havia de vir sobre a terra, morreria e ao terceiro dia ressuscitaria. É fácil pregar o Evangelho hoje em dia? É. Nós temos os livros do Novo Testamento, a partir de Mateus até Apocalipse, todos escritos. Então nós só pregamos aquilo que está aqui. Agora eu quero ver na época de Jesus, onde não tinha o Novo Testamento, o povo era totalmente focado nas leis e nos profetas, e você chegar e falar para eles: ó, se cumpriu as leis e os profetas, agora é Jesus. Sabe por que nós não damos tanta importância hoje em dia? Porque é fácil, é fácil. Sabe que hora que nós vamos dar importância? Hora que a igreja for arrancada. Aí, agora nós queremos. Não tem mais. Sabe que hora que o rico deu importância no Evangelho? Depois que ele morreu. Fala para Lázaro ir lá e falar para os meus irmãos, porque eles fazem a mesma coisa que eu, eles vão vir para o mesmo lugar. O que Abraão responde? Não tem como. Nem nós daqui ir para lá, nem eles de lá vir para cá. Eles têm que ouvir os pregadores e o Evangelho. Mas eles fazem a mesma coisa, então eles vão para o mesmo lugar que você, o inferno, onde há dor e ranger de dentes. E é o que eu estou falando. E o pior, gente da nossa família, do nosso convívio, pessoas próximas de nós, estão morrendo, estão enfermas, estão tristes, sobrecarregadas, cheias de dificuldades, pensando em tirar a vida, e nós vivendo a nossa vidinha, e nós conduzindo as nossas coisas, muitas vezes, como eu disse também, com ingratidão, porque temos melhorado, temos crescido, mas achamos que temos que ter mais, e com isso ficamos sempre focados nas nossas vidas. Amém? Vamos encerrar. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus, obrigado pela tua palavra, obrigado pelo teu Evangelho.